tanta obra ruim, e aí quando tem obras sérias, o espírita não compra, não consome. Então, a gente tem um material de excelente qualidade no movimento espírita. E eu sempre digo isso, a maior prova de que eu não tenho interesse nenhum é que eu não estou falando do meu projeto, estou falando de outra pessoa. O Kardec, assinem o Kardec Play quem puder. Quem for espírita, quiser estudar as obras de Kardec lá com o Cosme. Então tem lá um seminário, hoje mesmo eu estava assistindo, em que o Cosme conta que num um congresso de física que teve numa universidade que ele participou, teve um rapaz lá que pegou a fala para ficar falando de espiritismo e física. Como se o espiritismo tratasse de física, né? Ele quis usar essas obras aí. Ele foi expulso. Ele foi interrompido na fala dele e expulso do evento. E o Cosme, ele ainda comenta, eu queria me esconder, me enfiar embaixo da mesa de vergonha, porque o cara estava querendo explicar coisas chamando de espiritismo e os físicos detonaram na hora das bobagens que ele estava falando. Então não façam o erro de misturar física com espiritismo. Ainda mais física quântica, que agora tudo é física quântica, energia. Quando vocês virem alguém no movimento espírita fazendo isso, pode ter certeza que é baboseira. Porque física quântica não trata de espiritismo como o espiritismo não trata de física quântica. Da mesma maneira que fluido não é energia. Então, esse exemplo que o Cosme dá, que nem o Lauro falou, não, a gente não pode misturar as coisas. As definições que o espiritismo vai tratar e que a gente vai ver se desenvolver daqui para frente são para explicar os fenômenos espíritas. Não para explicar os fenômenos da física, ou da biologia, ou da química. Até mesmo quando Kardec vai mostrar que os espíritos podem influenciar na nossa matéria, os espíritos podem agir na nossa matéria. Mas ainda assim a explicação, ele dá uma explicação usando o termo fluido e ele trabalha com lógica, fatos e analogias. É assim que ele vai trabalhar, para não entrar em contradição e para a gente entender que a ideia não é logicamente impossível e ele apresenta, é um fato. Então, por exemplo, o efeito existe, logo tem que ter uma causa, mas não que o espiritismo explique toda a causa. Ele simplesmente mostra, olha, é um fato, tá aqui o fato. Quem vai estudar o livro dos médiuns vê isso. Ele apresenta o fato. E aí ele dá explicações, mas claro que essas explicações nunca são tratando da natureza íntima da matéria, desses fluidos, né? Porque aí ele entraria em contradição. Já que a gente não sabe, né? Pode Só falar. um ponto rapidamente. Kardec é tão rigoroso com isso, né? Que até se vocês forem em instruções práticas e no vocabulário espírita, quando Kardec fala de magnetismo, ele é tão rigoroso com essa coisa de não misturar espiritismo e física, que ele fala lá que o termo magnetismo só pegou, magnetismo animal, né? Só pegou porque era um termo comum na época, né? Então não foi Kardec que escolheu esse termo. Que o termo melhor seria mesmerismo, né? Para não confundir com o magnetismo mineral da física. Ele faz essa diferenciação. Então, ele é tão rigoroso, né? Eu já vi alguns críticos ateus acusando Kardec de confundir o espiritismo com o magnetismo da física, mas é outra coisa. Ele é tão rigoroso que ele fala, né? O melhor era ter uma palavra para cada coisa. O melhor não era nem usar magnetismo, porque pode ser confundido com magnetismo na física, né? Exato. Por isso, inclusive, que muitos chamavam de magnetismo animal, né? Para diferenciar do magnetismo da física, né? Isso é bem lembrado. Tem a questão do Luciano, que ele colocou aí, né? Seria tentar explicar o universo pelo nosso conhecimento da matéria, logo não existiria vida fora da Terra, pois somos limitados em conhecimento de matéria química. Por exemplo, a ciência que trata as ciências materiais, né? Vamos usar esse termo, as ciências que tratam, por exemplo,
da astronomia, da cosmologia, do universo, além da vida na Terra, eles estão procurando vida rudimentar, né? Não é nem a vida complexa como a nossa. Eles estão procurando e ainda é uma busca dessas ciências. Então, por exemplo, é como a gente viu nas questões anteriores, se eu não me engano, é a questão 20, né? Claro que eu posso ter revelações que não venham somente pela ciência. Eu tenho outros meios de adquirir conhecimentos. Então, por exemplo, esse é um exemplo. Os espíritos vão dizer através do espiritismo que os espíritos habitam outros globos. Percebe? Então, ele dá essa informação. Agora, Kardec não entra na tentativa de explicar a matéria desses globos, como é que é. Ele não entra nisso. Esse seria o erro. Porque aí ele entraria no terreno das ciências daqui. Então, através da revelação da ciência espírita, a gente tem a informação de que os outros mundos são habitados. Agora, que matéria é, como é, nós não sabemos. E a ciência aqui ainda está procurando algo muito mais rudimentar e simples que isso, que é a simples vida rudimentar biológica, né? Que ainda se busca e que no nosso sistema solar ainda não é a grande discussão da ciência. Então, Kardec não entra em choque, porque ele não tenta explicar o como não entra, só tem a informação dos espíritos. Os espíritos habitam outros mundos. Ponto. Quando ele vai mostrar algumas tentativas dos espíritos de descrever os mundos, como ele faz na revista, e depois ele abandona isso, que é uma coisa que também as pessoas não se tocam. Kardec depois abandona isso. Abandona no sentido que ele não tenta ficar tratando disso, porque ele já entende a limitação disso, né? Mas quando os espíritos tentam apresentar algumas narrativas, observem lá o tempo verbal que ele usa, tanto no Livro dos Espíritos quanto na Revista Espírita, nas primeiras revistas espíritas. Ele usa o tempo verbal. Seria. Os espíritos dizem que lá seria assim, blá, blá, blá. Olha, seria. Ele coloca como algo hipotético, né? Porque a gente não tem como comprovar. Se não tem como comprovar, Kardec não entrava na jogada. Então o que ele vai focar depois mais adiante, principalmente do Evangelho em diante, ele vai focar nas descrições morais desses planetas. Ele vai dizer assim, olha, esses mundos, por questão de lógica, eles têm uma matéria mais sutil. Mas como é que é essa matéria? Que matéria é essa? Ele não vai. Aí ele pega e foca na questão moral, né? E no livro dos médiuns, né? Nas perguntas que se pode fazer aos espíritos, ele fala, né? Perguntas materiais sobre outros mundos, isso não cabe aos espíritos, né? Cabe à astronomia, enfim. E ele fala, né? O que importa é a descrição moral desses mundos. Porque é justamente para a gente eu progredir para ter um dia, para ter essa vontade de encarnar nesses mundos mais felizes, né? Então isso que importa, não a descrição material. Quando tem na revista espírita, aquela imagem da casa de Mozart em Júpiter, né? Kardec fala, né? Isso aqui ele coloca como hipotético, né? Será? Enfim, mas ele não bate o martelo, ele coloca, não dá para saber isso porque não dá para conferir, né? Ainda mais falando de mundos com matérias completamente diferentes, né? Mais sutis, enfim. Como ele diz que cada mundo tem um tipo de matéria, né? E a Mônica faz esse comentário aqui, ó. Existe um mundo espiritual ao nosso redor e nós não enxergamos. Como querer explicar outros mundos? Né? Então, ela faz esse comentário. Nós precisamos nos ater aqui ao nosso, né? O que está inerente à matéria é a ciência, né? Nossa ciência, a ciência humana. O que está relacionado ao espírito é a ciência espírita. E é nisso que a gente tem que se ater, né? Michel. E assim, até
algum crítico poderia dizer, usando a fala da Mônica, mas a obra está falando que é um mundo material, não um mundo espiritual.